E aí, pessoal, tudo bom? Hoje um tema muito interessante. Vamos falar sobre uso capião, pessoal. Não é uso campeão, não é uso capial, não é urso campeão também. Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador do Probante e, além disso, eu treino candidatos para provas orais de todos os concursos públicos. Então, antes da gente prosseguir nesse vídeo, está passando aqui os endereços das mídias sociais, então nos siga por lá para ficar acompanhando todas as novidades, tá certo? Então, armas em punho, vamos à guerra! O uso capião é um modo originário de aquisição. Isso aí você tem que saber. Mas o que significa adquirir de forma originária? É que não há nenhuma relação entre duas pessoas, duas partes, não há compra e venda, não há doação. Aquela pessoa que era a antiga proprietária, ela não deseja passar aquele imóvel para outra pessoa, né? Não faz isso por vontade. Depois a gente vai ver que até tem uma modalidade que é possível fazer isso, mas a princípio não há essa relação de transmissão. Adquire a propriedade como se fosse a primeira vez, como se fosse algo que nunca teve um dono, tá certo? Mas aqui a gente está falando de propriedade, mas é possível o uso capião de vários direitos reais, tá certo? É possível você ter uso capião de servidão, direito de superfície, usufruto de todos esses direitos reais, tá certo? Então fica ligado. E também não é em relação a só bem imóvel, ok? Esse modo originário de receber, de adquirir esse imóvel, ele resulta da prescrição aquisitiva. Professor, o que significa essa palavra? Que difícil, que difícil. Calma, a prescrição aquisitiva é aquela que alguém adquire o direito com o passar do tempo, porque um outro não realizou o exercício do seu direito por muito tempo. Porque a prescrição comum, que todo mundo conhece, é quando você perde o direito a fazer alguma coisa, também pelo não exercício. Mas na prescrição aquisitiva é o contrário, é outra pessoa adquirindo por conta do não exercício daquele terceiro, tá certo? E a sentença de uso capião, ela é declaratória. O que isso significa? É declaratória porque ela não constitui, não é a sentença que entrega a propriedade, no caso mais comumente, àquela pessoa. Não, ela declara que aquela pessoa adquiriu a propriedade ou outro direito real porque preencheu todos os requisitos legais, tá certo? E quando essa sentença reconhece, essa pessoa, ela adquiriu essa propriedade ou outro direito real a partir do momento que satisfez todos os requisitos, ok? Então não é só a partir da sentença. Além desse processo judicial, que normalmente a gente sabe, existe, como eu mencionei um pouquinho antes, o procedimento administrativo, que acontece no cartório de registro de imóveis. Se as partes ali, o antigo proprietário, os vizinhos concordam com esse pleito dessa pessoa que está possuindo e que tem esses requisitos, é possível fazer uso capião sem problema nenhum, sem precisar de processo, sem nada. Vai no cartório e lá consegue resolver tudo de forma muito simples, ok? Mas quais que seriam esses requisitos do uso capião, professor? Agora eu fiquei tão confuso. Calma, em regra são só 3, você só precisa saber 3 coisas. É claro que são várias as espécies de uso capião, cada uma vai ter um requisito essencial, mas aqui são 3 apenas de forma geral que você tem que entender e gravar. O meu amado editor está colocando, e eu tenho certeza que ao longo do nosso encontro de hoje, ele vai colocar todos os requisitos para vocês aí visualizarem. Então quais são os 3 mais importantes? É o decurso do tempo, o bem ser uso capível e a posse qualificada. O que é o mais importante você entender, que é mais complicado aí? É a posse qualificada. O que significa posse qualificada? É aquela posse mansa, pacífica e ininterrupta.
Ou seja, você possui aquele bem, mas ninguém te atrapalha, ninguém tenta retomar esse bem de você e você não intercala períodos de posse com de não posse, ou seja, ou por você abandonar aquilo ali, ou por ter outro possuidor, teve o seu tempo ali, depois você volta. Não, aí tem que ser de forma ininterrupta. E além disso, dessas 3 características sobre a posse qualificada, você deve exercer com animus domini. Essa palavra latina, gente, significa com vontade de dono, com interesse de ser dono, demonstrando a todos que você é dono. Então você paga imposto, se tem algum problema você conserta. É aquela postura de quem é realmente dono. Se a gente está falando de alguém que está ali de aluguel, essas coisas todas, ele não tem aquele interesse de agir como dono, de consertar, de resolver, de melhorar, porque muitas vezes ele sabe que dali um tempo ele vai sair. Aí, além desses requisitos, desse requisito da posse qualificada, nós temos o tempo, né? Porque cada uso capião vai ter um tempo necessário. Você não vai ficar um mês no imóvel e já poder usucapi. Então, cada um, nós vamos ver aqui, tem um período certo. E além disso, né, gente, o bem tem que ser usucapível. Você não pode tentar uso capião de um bem público, por exemplo, que a lei fala que é impossível. O bem, ele precisa ser corpóreo, então você não pode fazer uso capião de um bem corpóreo. Você também não pode fazer de um sentimento. Nossa, professor, eu amo tanto meu namorado que eu vou fazer uso capião do amor dele para ele nunca mais me abandonar. Não, não pode, viu, gente? Isso não pode. Você pode até tentar, mas a justiça não vai poder te ajudar nisso, ok? Agora vamos entrar nas nossas espécies de uso capião. E a primeira delas é a extraordinária. Extraordinária por quê? Porque ela não é a comum. E ela é, no direito brasileiro, a que exige mais tempo. 15 anos para você adquirir esse bem. Nossa, mas 15 é tempo demais. Por que é tanto tempo assim, professor? É tanto tempo porque ela só exige essa posse qualificada que nós já falamos. Ela não exige mais nada. Você pode estar no imóvel sabendo que o imóvel não é seu, sabendo que está tentando puxar o tapete do proprietário. Ninguém quer saber disso. Se a posse for qualificada, você consegue usucapi esse imóvel em 15 anos. Mas lembre-se que a posse tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta durante esses 15 anos. O verdadeiro, né, o proprietário real, pode durante os 15 anos tentar reaver, aí você não conseguiria. Só que o mais interessante é que você consegue tirar 5 anos disso, em vez de 15 anos ser 10 anos. E para isso, além dessa posse qualificada, que sempre vai existir, basta você morar nesse imóvel ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo. O que isso significa? Que você está cultivando alguma coisa no imóvel, você está exercendo algum tipo de atividade empresarial nesse imóvel, tá certo? Então você consegue abaixar 5 anos só com isso. Depois dessa extraordinária, nós temos a ordinária. Em regra, é 10 anos, então já é 5 anos a menos da extraordinária, porque exige, além da posse qualificada, justo título e boa-fé. Ou seja, o imóvel ou o móvel e esse bem não é seu, mas você acha que é seu porque você comprou de uma pessoa que se dizia dono e você não desconfiou que não pudesse ser dona. E aí você tem a boa-fé e você tem o justo título, que seria esse contrato de compra e venda, pode ser particular mesmo. Com isso, você consegue usucapi em 10 anos. Conseguiu ver a diferença do 15 anos do extraordinário para os 10 anos do ordinário? Esses 5 anos aí vai ser por conta do justo título e boa-fé. Só que você conseguiria abaixar de 10 anos para 5 também, da mesma forma da extraordinária. Mas para isso, você teria que comprovar que adquiriu esse imóvel onerosamente, você registrou no cartório de imóvel e por algum motivo esse registro foi cancelado e também você utilizar esse bem para moradia ou você fez investimentos aí de interesse social e econômico. Então você precisa desses 3 requisitos para diminuir esse tempo para 5 anos. Então no caso que eu citei, você comprou de uma pessoa que se dizia dona. Você conseguiu registrar, só que depois apareceu o verdadeiro dono
e cancelou. Você foi pego de surpresa. Mas Peraí, o que está acontecendo? aí, você, se isso passou mais de 5 anos, você vai conseguir usucapi e aquele que seria o verdadeiro dono vai buscar a indenização daquele que te vendeu de forma ilegal, em desrespeito às normas. Agora nós temos o especial rural, que é uma modalidade trazida pela nossa Constituição, também no Código Civil reproduz essa modalidade e precisa de 5 anos. Como esse tempo é exíguo, tem uma série de requisitos. Posse qualificada vai ter, mas aí também tem tamanho. O imóvel não pode ter mais de 50 hectares e tem que se localizar em área rural. Na verdade, por isso que chama especial rural. A pessoa tem que utilizar esse imóvel para moradia e tem também que produzir alguma coisa pelo seu trabalho e da sua família. Então nós estamos falando aí de imóveis pequenos que são para subsistência mesmo de uma família, que só a família trabalha ali ou que tenha um ou outro ajudante ali, tá? Mas se vocês pensem nessa produção pequena mesmo para sobrevivência. E além disso, não pode ter outro imóvel rural ou urbano, só pode ter aquilo ali. Agora se atente, porque é possível em 5 anos adquirir um imóvel para uso campeão, se tiver esses requisitos, vender o imóvel, pegar um outro imóvel, preencher esses requisitos de novo, vender, pode fazer isso infinitas vezes, tá? Porque o que o Estado quer saber é que durante aqueles 5 anos, a pessoa, a família, produziu alguma coisa, subsistiu ali nesse imóvel, tá certo? Então é possível fazer isso repetidas vezes. Já no especial urbano, que é bem similar ao rural, não pode. Se a pessoa adquirir um imóvel urbano por 5 anos, nunca mais ele terá direito a um outro imóvel nesse sentido. E aí o que troca? Em vez de 50 hectares, são 250 metros quadrados. E aí também da mesma forma não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano ou rural. Simples demais esses dois aí. Se você entender um, o outro já fica automático, ok? E aí nós temos uma modalidade que é a mais nova, que é a especial urbana conjugal. O nome é estranho, Calma que eu vou te explicar e você vai entender. São 2 anos apenas, gente. 2 anos é muito pouco tempo. E por que é muito pouco tempo? Aqui a gente não exige aquela posse qualificada tradicional, só a posse mansa, ininterrupta e exclusiva. O imóvel também tem que ser de até 250 metros quadrados, localizado numa área urbana, mas o que é o diferencial é que o imóvel é propriedade do casal. Então, sejam um homem e uma mulher, 2 mulheres, 2 homens, se uniram, tem aquela propriedade, né, daquele bem, pelo regime de comunhão parcial ou qualquer outro regime, e um desses membros desse casal desaparece. Abandona a casa, vai comprar um cigarro e nunca mais volta. E esse usucapião especial é feito para ajudar aquele cônjuge, aquele companheiro que permanece no imóvel. Às vezes está passando por situações difíceis, quer adquirir um novo imóvel, quer vender, quer fazer qualquer coisa e precisaria da assinatura do outro companheiro que abandonou e nunca mais deu notícia. E aí como é que faz? Fica o resto da vida ali aguardando alguma coisa? Não, não pode, porque a pessoa ali não está com os de dono, porque ela sabe que não é dono sozinho, que é do companheiro também, é uma meação, é usucapião de uma meação, então é complicado. Agora, a lei veio para resolver isso e ajudar essas pessoas, tá certo? E abandono aqui, eu não estou falando de brigar e sair de casa, não. Estou falando de não dar mais notícia, de não ajudar com prestação de alimentos, né? Pagar pensão, nem nada. Realmente abandona, como se a pessoa não existisse, tivesse morrido. Separação normal não leva a isso. Um acaba ajudando o outro, aí vai fazer a meação, cada um vai ter direito à metade. Ok? Estamos falando de abandono do domicílio e abandono do casal. Agora temos o especial urbano coletivo, que também são 5 anos, mas é para pessoas de baixa renda,
são comunidades, as favelas. Então é necessário que esse imóvel total, né, tenha mais de 250 metros. Só que seja difícil identificar onde um imóvel começa, outro termina. Aí tem um imóvel que fica em cima de 2 imóveis. Sabe aquela coisa que a gente bate o olho e não consegue ver o que é terreno de um, o que é terreno de outro? Então, esse especial urbano coletivo é para isso, porque faz o uso capião da área inteira para todos aqueles moradores, tá? Esses outros moradores não podem ter outros imóveis, seja rural ou urbano. É difícil a gente identificar onde um começa e o outro termina. Aí se dá o uso capião a todos eles. Pode ser uma associação que pode ajudar. Se puder dividir de forma melhor também é possível, mas a princípio é dado a todos, né? Cada um fica com uma porcentagem daquele terreno inteiro. E aí nós temos uma desapropriação privada que a gente estuda de forma conjunta, porque muitos acham que é uso capião, mas não é. É uma desapropriação e eu vou te explicar por quê. De maneira parecida a essa coletiva que a gente acabou de dizer, é uma posse qualificada, né, pelo grande número de pessoas, só que não precisa ser pessoas de baixa renda. Então a primeira diferença está aí. É necessário boa fé, tem que ser extensa, então não precisa ser maior do que 250 metros quadrados. É extensa e o juiz que vai, no caso, analisar se é extensa ou se não é extensa, que pode ser 500 metros quadrados e o juiz não considerar como extensa. Pode ser localizado seja em área urbana ou em área rural, mas essas pessoas, elas realizaram obras nesses imóveis, seja para morar ali ou para fazer qualquer tipo de atividade relevante, seja social ou econômica. Então não precisa ser só para moradia. Se a pessoa abrir uma padaria, né, um pequeno comércio ali, isso vale também. Aí por que é desapropriação privada? Porque essas pessoas, elas devem pagar o valor do imóvel, né, de forma aí conjunta para aquele proprietário real desse imóvel. Por isso que chama de desapropriação. Se fosse uso capião, nós já vimos que é adquirido de forma originária, não deve pagar nenhum tipo de indenização àquele proprietário anterior, ok? Na desapropriação precisa. Se for muito complicado, as pessoas não tiverem dinheiro nenhum, pode ser que o Estado até ajude nisso aí, mas a princípio deve pagar a indenização. Pessoal, vocês viram como o uso capião é uma matéria simples? Aqui nós falamos de todos os tipos, tá apontando aí para vocês a diferença, né, para vocês terem uma ideia maior. Nós damos aula aqui também no Probante sobre o uso capião, né, nas matérias de direitos reais, e é claro que são várias aulas disso, explicando com mais detalhes, mas aqui nós abrimos para vocês os seus olhos, para vocês identificarem o que é mais importante, saber diferenciar um do outro, tá certo? Aí vocês viram que é simples, não tem segredo nenhum. Basicamente, você sabendo como funciona o ordinário ou extraordinário, o especial também, os constitucionais, você já sabe basicamente tudo e consegue diferenciar todas eles, tá? Tenho certeza que vocês estão agora meio caminho andado de dominar o uso capião. Vocês não vão errar mais as questões bobas, tá? Mas eu convido vocês a aprofundar o estudo no uso capião nos nossos módulos, tá certo? Eu sou o André, guerra ao uso capião, paz nos estudos, meus amigos. Um grande abraço e aguardo você no nosso próximo vídeo.